Olá, boa noite. Papa envia mensagem aos jovens que participam do Encontro Europeu de Taizé, na Eslovênia. Alerta da Organização Mundial da Saúde: Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo. Governo federal anuncia medidas para equilibrar os cofres públicos em 2024. Presidente Lula sanciona registro de agrotóxicos no Brasil. Dia dos Santos Inocentes, o trabalho de comunidades paroquiais direcionado a crianças. Nossa reportagem conta o valor das coisas simples, uma reflexão sobre a vida e os propósitos. E veja por que a comida mineira foi eleita a melhor do país e está entre as melhores do mundo. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco enviou mensagem aos jovens de vários países e denominações que começaram hoje a viver o 46º Encontro Europeu de Taizé, em Ljubljana, capital da Eslovênia. O evento vai até 1º de janeiro e tem como tema Caminhando Juntos. Pelo Twitter, o Papa Francisco recordou a liturgia de hoje, dedicada aos Santos Inocentes. Ousem construir um mundo novo, é o pedido do Papa Francisco aos milhares de jovens reunidos com a comunidade Taizé, na capital eslovena. Como igreja e comunidade, o Santo Padre incentiva a juventude a viver a bela experiência da amizade com Deus e com os outros. A mensagem destaca cada jovem como corpo do Senhor ressuscitado, presente no mundo, e faz o convite a redescobrir a arte de ouvir. Este ato de amor está no coração da escuta, afirma o pontífice, ao salientar: a falta de escuta faz surgir conflitos e guerras no mundo. O Papa exortou os jovens do encontro a ousarem construir um mundo diferente, um mundo de escuta, diálogo e abertura. Dar qualidade à vida em sociedade é o grande desafio, escreveu Francisco, evitando a marginalização, o fechamento, a exclusão e rejeição das pessoas. O pontífice incentiva a juventude a viver como Jesus, que não excluía ninguém e reconhecia a presença de Deus em quem estava à margem da sociedade. Na carta, o Papa diz contar com os jovens, pois a Igreja confia na juventude, que com palavras e ações possam contribuir para uma sociedade digna que acolha os vulneráveis. O Santo Padre recordou via rede social, no período da manhã, a liturgia de hoje sobre os Santos Inocentes. Francisco escreveu que, como no tempo de Herodes, o mal que se opõe à luz de Deus trama conspirações nas sombras da hipocrisia e da ocultação. Quanta violência e matança ocorrem em meio a um silêncio ensurdecedor, sem o conhecimento de muitos. E concluiu: quantos inocentes são massacrados em nosso mundo, no ventre das suas mães, na vida de todos aqueles pequenos cuja infância foi devastada pela guerra. Eles são os pequenos Jesus de hoje. Olha, como o Papa citou na mensagem, 3 dias após o Natal, a Igreja celebra o Dia dos Santos Inocentes, os primeiros mártires da Igreja. Agora a nossa conexão é com Elane Gomes, em São Paulo, que traz um trabalho bonito de uma comunidade e a gente vai ter as informações com ela. Boa noite, Elane. Olá, Reinaldo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, aqui no Brasil existem diversas comunidades paroquiais que trazem o título Santos Inocentes e realizam trabalhos sociais voltados às crianças. Veja na reportagem. Na década de 90, Vera tinha 20 anos. Participou da fundação de uma comunidade dedicada aos Santos Inocentes, em Curitiba, que hoje pertence à paróquia Santíssima Trindade. A inspiração veio de uma formação litúrgica sobre o ciclo do Natal e dentro desse ciclo do Natal, do prolongamento na oitava do Natal, isso que veio o nome em favor dos trabalhos da Pastoral da Criança aqui na localidade. A festa litúrgica dos Santos Inocentes faz referência a um episódio narrado no Evangelho de Mateus. O rei Herodes pediu para que os magos lhe avisassem onde estaria o menino Jesus, que tinha acabado de nascer. Os magos foram alertados em sonho para não voltarem. Enfurecido, o rei Herodes mandou matar todas as crianças daquela região do sexo masculino que tivessem até 2 anos. José, um homem de muita prudência, prepara a fuga da família sagrada e ela parte
para o Egito. A paróquia São Geraldo Magela, em Belém, no Pará, também tem uma comunidade dedicada aos Santos Inocentes. A região é carente e atende muitas crianças. Demos àquela comunidade o nome de Santos Inocentes para atender, logicamente, todo mundo, mas dando uma prioridade às crianças que correm riscos inúmeros e sempre. Em Irati, no Paraná, a comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santos Inocentes faz parte da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste bairro nós temos uma instituição de apoio a crianças, chamada Cidade da Criança, e o nome da instituição é Santos Inocentes. No dia da inauguração da igreja foi trazido então um quadro, a devoção a Santos Inocentes. Lá eu tive a oportunidade de descobrir a minha vocação, de celebrar a minha primeira missa. Comunidades com um só objetivo: evangelizar e proteger as crianças, com a intercessão dos Santos Inocentes. Devemos cuidar de todos, de modo especial, voltando os olhos para as necessidades das crianças, das que nasceram, que estão entre nós, e às vezes vivem em áreas de risco, em situações de risco, e daquelas que estão em risco de não nascer, para que nenhuma vida se perca. Bom, e a Aline Mércio volta conosco para falar de um dos destaques deste ano no estado de São Paulo, que é o programa São Paulo São Libras. O projeto permite que serviços públicos sejam mais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva. O programa, criado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, facilita o atendimento de surdos em serviços públicos estaduais. Os servidores podem acessar em tempo real uma videochamada com um intérprete em Libras, que realiza a intermediação do atendimento. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a iniciativa ajuda a questão da acessibilidade em repartições públicas. A ação pretende atender cerca de 590 mil pessoas que têm deficiência auditiva e vivem nos municípios paulistas e está sendo implementada em órgãos estaduais, como hospitais e delegacias. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. O presidente Lula sancionou com vetos o projeto de lei dos agrotóxicos. Assunto para Liana Nunes, em Brasília, que traz os detalhes. Boa noite, Liana. É isso mesmo, Reinaldo. Boa noite a você e a todos. Olha, a lei regulariza o controle, a inspeção e fiscalização de agrotóxicos no Brasil. O país é considerado um dos maiores consumidores do produto. Os detalhes com a Aline Campelo. A nova legislação prevê prazos mais curtos, de até 2 anos, para aprovação de novos agrotóxicos, incluindo o registro especial temporário, avaliado em 30 dias. Lula vetou 14 pontos do projeto de lei. O presidente alegou que os trechos relativos ao setor do agro contrariam o interesse público e são inconstitucionais. Os vetos serão analisados pelo Congresso. Entre eles, uma proposta dá o poder somente ao Ministério da Agricultura de avaliar de forma técnica alterações nos registros de agrotóxicos. Segundo o presidente, o veto visa impedir que a Anvisa e o IBAMA percam o protagonismo técnico nesse tipo de reanálise, ao avaliar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Na proposta original, o assunto representava uma das principais demandas da indústria de agroquímicos. No ano passado, o texto foi reformulado e obteve a aprovação da Comissão de Meio Ambiente e aval do Congresso. A lentidão na aprovação dos produtos em comparação com outros mercados era o principal argumento. O acordo entre a base governista e a Frente Parlamentar Agropecuária colocou a tramitação do projeto em regime de urgência. De Brasília, Aline Campelo, para o Canção Nova Notícias. E o Ministério da Fazenda anunciou novas medidas econômicas para equilibrar as contas públicas no ano que vem. O governo vai publicar uma medida provisória ainda este ano para fazer ajustes tributários e reonerar gradualmente a folha de pagamentos.
Os detalhes do texto não foram divulgados. Ministério da Fazenda logo cedo. O ministro Fernando Haddad explicou a arrecadação da União e disse que eram necessárias novas regras para cumprir a meta de déficit zero no orçamento do ano que vem. 3 medidas foram anunciadas: limite de compensação de tributos em até 30%, revogação gradual das isenções tributárias para o setor de eventos e a reoneração gradual da folha de pagamento. Os anúncios feitos hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, serão publicados em uma medida provisória a ser editada ainda este ano. As regras vão passar a valer de forma imediata, mas precisam ser confirmadas pelo Congresso a partir de fevereiro. Até lá, o governo vai precisar negociar com os parlamentares que derrubaram o veto de uma das principais medidas para arrecadar mais, a desoneração da folha de pagamento. Ainda em dezembro, o Congresso derrubou a regra que permitia o retorno da cobrança da contribuição previdenciária de 17 setores da economia para 20% da folha de pagamento. A regra permitia o pagamento de até 4,5% da receita bruta. A proposta feita pela equipe econômica é a retomada gradual da cobrança. Os detalhes não foram anunciados, mas uma das medidas é isentar as empresas da contribuição sobre a folha de empregados que recebem até um salário mínimo. Nosso esforço continua no sentido de equilibrar as contas por meio da redução de gasto tributário no nosso país. Todo mundo conhece os indicadores. O gasto tributário no Brasil foi o que mais cresceu. Ele subiu de cerca de 2% do PIB para 6% do PIB. E na saúde, uma situação preocupante. O Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina Qdenga ao Plano Nacional de Imunização. Em 2023, o Brasil registrou quase 3 milhões de casos de dengue, segundo a Organização Mundial da Saúde. As ocorrências são mais da metade dos 5 milhões identificados em todo o mundo. A OMS chamou a atenção para o vírus que tem se espalhado para países onde historicamente a doença não circulava, como França, Itália e Espanha. Entre as razões para o aumento está a crise climática, que tem elevado a temperatura mundial, permitindo que o transmissor da dengue, o Aedes aegypti, sobreviva em outros lugares. Regiões que não tinha casuística de dengue relatada, hoje já tem a presença do Aedes aegypti, já temos também a dengue ocorrendo no Brasil todo. Sempre ensinamos aos médicos mais jovens, os que estão em residência, que temos que pensar em dengue sempre, que é uma doença que pode complicar, e os casos suspeitos, eles são bem característicos, que é a febre alta, a dor de cabeça muito forte, principalmente atrás dos olhos. A partir de fevereiro, o Sistema Único de Saúde vai ofertar a vacina Qdenga. Esta será a primeira vacina contra a dengue oferecida no sistema público. De acordo com a Anvisa, o imunizante é indicado para pessoas de 4 a 60 anos. De acordo com este infectologista, a vacinação em larga escala pode ser uma estratégia eficaz. E essa vacina, ao ser incorporada ao SUS, ela vai ser de suma importância, porque ela vai ampliar a população que pode ser vacinada, crianças dos 4 anos até pessoas com 60 anos poderão ser vacinadas, independente de terem tido dengue antes ou não. Em instantes eu volto com mais informações aqui de Brasília. Vamos falar da prévia da inflação. Ok, Eliana, obrigado. Arielle Prado chega para falar da previsão do tempo para esta sexta-feira. E parece que tem uma amplitude térmica vindo por aí. É isso mesmo, Arielle? Boa noite. Boa noite, Reinaldo. É isso mesmo. Essa amplitude térmica nada mais é que a diferença entre a mínima e a máxima em um só dia. Boa noite a você que acompanha o Canção Nova Notícias. Essa diferença de temperatura acontece no estado de São Paulo para a nossa região do Vale do Paraíba, mas daqui a pouco já dou detalhes para você. Vamos começar falando do sul do Brasil,
porque uma nova frente fria provoca virada no tempo. Chove a qualquer momento na maior parte da região e tem alerta também para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o estado do Paraná, porque há risco de temporal e ventania. As temperaturas na região sudeste ficam elevadas e tem chance de pancadas de chuva forte no final do dia devido a esse calorão e a alta umidade. Predomínio de sol e pouca chuva no Espírito Santo. E vamos ter uma virada de ano com temperatura baixa no estado de São Paulo. Essa amplitude térmica que falamos agora há pouco acontece da seguinte maneira aqui em Cachoeira Paulista. Amanhã, máxima de 36, a mínima de 20, diferença aí de 16 graus. No sábado, 29 graus, no domingo, 26 e na segunda-feira variando entre 17 e 25 graus de máxima. Pode ter pancadas de chuva forte na região centro-oeste. No sul, de Mato Grosso do Sul, também em Mato Grosso, em Goiás, Brasília, incluindo essa chuva, né, que pode começar já no final da manhã e ela intercala com períodos de melhora. À tarde, os temporais ganham força. As condições de chuva aumentam no sul do Maranhão, também em Teresina, no Ceará, chances de pancadas de chuva logo cedo. Vamos agora falar sobre o norte do país, é que os temporais seguem em grande parte do estado do Amazonas. Todas as regiões, todas as capitais podem ter pancadas de chuva, mesmo com a umidade. As nuvens darão lugar ao sol e a sensação de abafamento continua. Amanhã estou de volta para falar sobre o último fim de semana para você, Reinaldo, e para quem nos acompanha em casa. O governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute, visitou hoje as obras do novo hospital regional localizado em Cruzeiro, no interior paulista. A unidade de saúde promete ser referência para uma população estimada em quase 3 milhões de pessoas. Paciente renal crônico, há 5 anos, Fábio viaja 90 quilômetros toda semana para tratamento em Taubaté. Devido ao tratamento ser pelo SUS, na região está muito difícil, vagas. Então fui levado para Taubaté, onde houve a vaga necessária para o atendimento. Como centro de referência, a presença de um hospital regional diminui filas de exames e cirurgias em outras cidades. Essa é a expectativa com o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico. A unidade funcionará em uma área do governo do estado com 18 mil metros quadrados no terreno do antigo recinto de exposições de Cruzeiro. Aqui são 170 leitos, 40 destinados à UTI, também o atendimento psiquiátrico aqui. Segundo o governo do estado, o hospital está com mais de 60% das obras concluídas e a estimativa de entrega é para outubro de 2024. A unidade hospitalar deve beneficiar um público estimado em mais de 2 milhões e 600 mil pessoas. Todo o detalhamento dos atendimentos, da média complexidade, se dará ao longo desse ano e tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita para transformar a saúde do estado de São Paulo, que é a regionalização. O hospital foi anunciado pelo então governador João Dória em maio de 2021. A região já possui 2 hospitais desse porte no Vale do Paraíba, em Taubaté e São José dos Campos, e um em Caraguatatuba, no litoral norte. Em todo o estado de São Paulo, são 16 unidades. Aqui nesse hospital está sendo investido algo em torno de 200 milhões de reais e nós acreditamos que final do ano que vem, começo de 2025, a gente possa já começar a dar andamento aos atendimentos na região. Mesmo com a entrega prevista para o final de 2024, já existe a esperança de dias melhores. Pessoal do fundo do Vale, Bananal, viajar 3, 4 horas para conseguir um tratamento, a gente sabe como que é difícil. Em outubro, tendo aqui, se Deus quiser, esse tratamento vai ajudar muito a cada um de nós. Cerca de 132 mil aposentados do INSS vão receber em janeiro valores dos títulos de precatórios. Voltamos a Brasília, Liana. Exatamente, Reinaldo. Esse pagamento feito aos aposentados é de causa judicial vencida ou revisão de valores. Ao todo, mais de 27 bilhões de reais foram disponibilizados,
Os precatórios pagos pelo governo federal por meio de medida provisória começam a ser pagos a partir de 2 de janeiro. Os valores estarão disponíveis para saque em contas judiciais da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Aposentados com precatórios para receber podem conferir o valor nos portais dos 6 tribunais regionais federais do país com o número do processo judicial. Com esta divulgação de pagamento, a Justiça alerta para o perigo de golpes através de ligações telefônicas e aplicativos de mensagem. Para liberar o precatório, não há necessidade da realização de nenhum pagamento prévio por parte de quem vai receber o valor. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,40% em dezembro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dezembro está 0,40% de acordo com o Instituto. No mês anterior, o índice ficou em 0,33%. Comparado a novembro, houve um acréscimo de 0,07 ponto percentual. Já a taxa acumulada em 12 meses passou de 4,84% em novembro para 4,72% neste mês. E agora vamos falar de evento. Em 2024, Brasília vai receber a primeira edição do Festival Católico Shekinah. O evento reunirá os principais nomes da música católica na esplanada dos ministérios. O repórter Francisco Coelho conversou com um dos organizadores. É o primeiro festival católico da capital federal, mas quem vai explicar melhor para a gente quando e como vai ser é um dos organizadores, Marcos Holanda. Quando é que vai ser esse evento? O evento vai acontecer no ano que vem, dia 14 e 15 de setembro, aqui na esplanada do Ministério. Uma área aí de 80 mil metros, comporta até 200 mil pessoas. Tá? Uma estrutura grande, vai ser um mega evento. Participação do padre Marcelo Rossi, participação do padre Antônio Maria e mais de 30 cantores convidados já confirmados. E o nome também é sugestivo. O nome é sugestivo, Shekinah, né? Lugar da adoração de Deus, da presença de Deus, da luz divina de Deus. Com certeza nós vamos receber isso aqui. Muito obrigado. Francisco Coelho, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. Nós ficamos por aqui, boa noite a todos e a gente se encontra amanhã. Reinaldo. Boa noite para você, bom descanso, até amanhã, muito obrigado, viu? Olha, a seguir o trabalho voluntário na Terra Santa de uma comunidade na colheita de azeitonas em Mosteiro Salesiano. E veja por que a cozinha mineira foi eleita a melhor do Brasil e uma das melhores do mundo. Por causa da guerra, trabalhadores palestinos não têm autorização para entrar em Israel. Por isso, a paróquia latina de Ramla organizou uma atividade voluntária que envolveu fiéis da comunidade e da juventude franciscana, que se dispuseram a colher azeitonas nas terras do mosteiro salesiano de Beit Jamal. A paróquia latina de Ramla está ajudando, graças aos voluntários, na colheita das olivas nas terras do mosteiro salesiano de Beit Jamal. Na verdade, os trabalhadores palestinos não estão autorizados a entrar em Israel devido à guerra. Normalmente, os trabalhadores vêm de Yat e Hebron, mas devido às circunstâncias não podem vir ajudar-nos na colheita. Precisávamos de voluntários. E justamente para ajudar os salesianos na colheita das olivas, a paróquia dos Santos Nicodemos e José de Arimateia de Ramla organizou esta atividade voluntária para os seus fiéis e para a juventude franciscana. Apesar das circunstâncias, nós, jovens de São Francisco, viemos aqui com entusiasmo para ser voluntários e ajudar os salesianos na colheita. Como filhos de São Francisco, continuamos a operar no seu espírito. Francisco sempre ajudou os outros com dignidade e amor. Hoje tenho 2 motivos para ser feliz. O primeiro é que amo estar na natureza com as pessoas mais próximas de mim. E o segundo é que faço o meu melhor para ajudar os outros em tudo que posso.
Agradeço a todos que contribuíram para qualquer tipo de atividade voluntária que mostra o espírito do cristianismo, o espírito de Cristo, o espírito da igreja que se doa. Quem doa é amado por Deus. Existem aproximadamente 3.000 oliveiras no mosteiro de Beit Jamal. No ano passado, com a colheita, obtivemos 2.500 litros. A oliveira Beit Jamal provém de uma casta de altíssima qualidade, da região da Toscana, na Itália. Beit Jamal tem origens bíblicas. O nome Beit Jamal deriva de Kafr Jamal, em referência ao nome do presidente do Sinédrio, Gamliel, mencionado nos Atos dos Apóstolos. Segundo o padre Jean-Maria de Anatsa, Santo Estevão, o primeiro mártir, foi sepultado por Gamaliel em Kafr Gamla, hoje Beit Jamal. No contexto do mosteiro existe uma pequena igreja dedicada ao santo, construída sobre as ruínas de uma igreja anterior, da época bizantina. Entre o passado e o presente, as mais belas imagens de generosidade e solidariedade são precisamente as desses cristãos enquanto colhem as olivas. Em seus corações anseiam pela paz, especialmente nesses tempos difíceis que a Terra Santa atravessa. A oliveira representa a paz, uma paz perdida e desejada ao longo do tempo, ainda hoje devido às guerras. Rezamos todos os dias para que a paz retorne. Nas olivas da Terra Santa, a gente vai falar da comida brasileira, porque um site norte-americano especializado em avaliações gastronômicas elegeu a culinária mineira como a melhor do Brasil. Além de alimentos saborosos, a cozinha de Minas é marcada pelo afeto e tradições passadas de geração em geração. Ingredientes marcantes, iguarias que conquistaram o mundo, simplicidade e afeto. Quem prova do tempero mineiro não esquece jamais. Quando o assunto é cozinha mineira, é impossível não recordar Maria Lúcia Clementino, a Dona Lucinha. A cozinheira dedicou a vida para levar os sabores de Minas por todo o país. O trabalho foi feito com amor e atravessou gerações. Hoje, Márcia dá continuidade ao legado da mãe. Ela viajou todo o Brasil na década de 70 e 80, fazendo festivais de cozinha mineira, levando os ingredientes, levando as cozinheiras. A partir daí, então, a coisa foi se propagando. Dona Lucinha nasceu na cidade do Cerro, região central do estado. Mãe de 11 filhos e 25 netos, a cozinha sempre foi o coração da casa. O apreço pela comida mineira começou quando dava aulas em uma escola. Ela percebe que a criança estava envergonhada daquilo que era a nossa cultura alimentar. E começa junto deles, com o auxílio dos pais, a valorizar e a mostrar para eles que ali tinha muito valor. Valor cultural, valor gastronômico, valor nutricional. Ao longo da vida aprendeu e ensinou as origens e técnicas da gastronomia mineira. Ela passou a estudar, até a pesquisar e a ser uma guardiã de pratos típicos que às vezes estavam se perdendo. Se você, naquele momento, recebesse uma visita, você jamais faria para ela alguma coisa como uma canjiquinha com costelinha, um frango com quiabo. E a mamãe, ao contrário, falava, isso tem poder. Então, qual que é a importância desse papel dela? É entender precocemente que aquilo que hoje se reconhece como uma grande cozinha de valor universal, ela estava ali, mas ela estava invisível para todos e ela muito precocemente percebeu. A cozinha mineira sintetiza a culinária nacional. As tradições gastronômicas de Minas Gerais têm raízes na fusão de culturas que povoaram o estado. A influência africana, indígena e europeia está muito harmônica. Então a gente tem até um prato que espelha isso, que comprova. Por exemplo, frango com quiabo e angu. O angu é indígena, o quiabo é africano e o frango é europeu. O fim de ano chegou e nossa percepção é de que os dias e os meses passaram rápidos demais. E o que fizemos?
evoluímos? Vivemos com dignidade este dom? Estes últimos dias de 2023 podem ser decisivos para despertar nosso interior e, quem sabe, poder olhar com alegria para o bem praticado e as realizações. Gente, como que pode passar tão rápido? A gente não nota. A rotina pode ter um significado penoso, difícil de suportar. Depende da forma como olhamos para as situações que nos desafiam e das decisões que tomamos. Respirar fundo, dar tempo ao tempo, uma pausa. Refletir e observar as coisas simples da vida, como admirar as nuvens que se movimentam. Perceber os sons da natureza, como o canto de um pássaro. Se encantar com as estrelas que reluzem à noite. Quando foi a última vez que você desacelerou? Você me pegou agora. Difícil, cara. É difícil. Difícil lembrar assim. Desacelerar é priorizar, né? Todos nós temos as nossas necessidades básicas, físicas, emocionais e por aí vai. Essa é a Kate. Tem 2 empregos. Acorda cedo para as primeiras tarefas e mais tarde é atendente de lanchonete. Eu sempre venho aqui atender unha, sobrancelha, também vendo acessórios. E terminando aqui por, às vezes, 10 horas, 11 horas, eu vou para o meu segundo emprego. De lá do segundo emprego, depois eu volto aqui de novo e termino de atender outras pessoas. Assim como Kate organiza cuidadosamente os esmaltes no móvel, a rotina precisa estar estruturada corretamente para não virar uma bagunça. Às vezes eu tenho que dar uma voltinha, uma caminhada para refrescar a mente. Precisamos de uma tríade. Como está a sua saúde física? Como está a sua saúde mental? Como está a sua saúde espiritual? A partir desse momento você pode criar e organizar uma rotina que vai fazer sentido para a sua vida. Mas como me desconectar de uma rotina necessária para a minha vida? Reavaliar as suas escolhas é muito importante. Sim, eu preciso sair, eu preciso ir trabalhar. Mas esse trabalho, além do dinheiro, o que ele tem trazido a mais para minha vida? E qual foi a última vez que fez algo de que goste realmente sem perceber o tempo passar? E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista às 9 horas ao programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10 ao Além da Notícia com o Ronaldo da Silva. Boa noite, paz para você.